Continuamos aí, então, com a aula de Direito Constitucional e Direito Eleitoral. Antes de nós começarmos especificamente a tratar dessa matéria, do conteúdo que nós vamos hoje abordar, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho. Alguém estava acompanhando, ou de repente até aí no smartphone acompanhando, ou viu durante o dia inteiro hoje que o STF está julgaria hoje e continua a julgar, o habeas corpus do ex-ministro da Fazenda, Palocci? Alguém chegou a acompanhar alguma parte desse julgamento? Alguém entendeu o que estava acontecendo? Não? Só viram que está sendo julgado o homem, mas não soube por quê. Pois é. Tinha um jogo de futebol. Eu cheguei em casa hoje, depois do trabalho, e esse julgamento já estava em andamento, parece que ele começou no meio da tarde, né? E até a hora que eu saí de casa são 11 ministros, né? A presidente não vota, votam os 10 outros. Nós tínhamos 5 votos contrários ao recebimento, ao processamento do habeas corpus, e tínhamos 3 votos favoráveis. Da minha casa até aqui, mais 2 ministros votaram favoravelmente ao processamento, ao recebimento do habeas corpus, e agora está votando a ministra Carmen Lúcia, que só vota em caso de empate, né? Para decidir, então, se o recurso não está concedendo o habeas corpus, está decidindo se o recurso merece ser julgado, se ele pode passar da porta de entrada do STF. Esse é o julgamento de hoje, né? E a Carmen Lúcia vai decidir, daqui a pouquinho nós vamos verificar aí na internet aí em qual foi o caminho adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça. O interessante é que, mais uma vez, nós temos um tribunal que é um órgão único, e que vai dar uma única decisão, absolutamente dividido, né? Isso é simbólico dentro do país, isso mostra realmente que, inclusive, a própria interpretação do direito e a própria interpretação da Constituição, porque para chegar no STF tem que se tratar de Constituição, está totalmente dividida dentro do país. Não é apenas politicamente que o país está dividido, com posições pró aquele ou contra esse, mas, inclusive, institucionalmente, o país está absolutamente dividido, e esse segundo julgamento, que é o segundo mais importante deste ano do STF, mostra claramente isso. Para vocês entenderem, vocês sabem o que é habeas corpus, né? É aquele remédio que visa garantir a liberdade, né? Ir e vir, né? Esse segundo bem jurídico, que é tido como o segundo mais importante da nossa vida, nossa experiência aqui nesse plano, não é? O habeas corpus, portanto, visa a garantia do direito à liberdade, de locomoção, ir e vir, ou seja, tirar da cadeia. Tirar da cadeia. Essa é basicamente a função, em simples palavras, do habeas corpus. E eu estou falando isso para que nós cheguemos no direito constitucional e na estruturação do judiciário que nós vamos debater hoje, e para vocês perceberem como, sim, é importante, porque qualquer outra pessoa poderia estar lá sendo julgada no lugar do ex-ministro Palocci, né? O STJ está avaliando o seguinte: este pedido de liberdade, este habeas corpus, merece ser por nós apreciado ou não merece ser por nós apreciado? O Palocci está em prisão preventiva convertida em temporária, que é aquela prisão não transitada em julgado, é aquela prisão temporária, aquela prisão de não trânsito em julgado, por eventualmente ele simbolizar algum tipo de perigo à instrução, ao andamento do processo. É como se dissesse assim: Palocci, você tem que ficar preso desde já, porque você em liberdade pode complicar o andamento do processo. Ou você em liberdade pode sair do país. Ou você em liberdade pode continuar a cometer os crimes pelos quais você está acusado. O habeas corpus visa dizer não vai continuar cometendo, não representa perigo ao processo e não quer sair do país, né? Seriam mais ou menos, em simples palavras, essas as condições. E qual a importância desse julgamento? Nós tivemos um julgamento que muito justifica esse alguns dias atrás, que foi o do presidente Lula, onde o Tribunal Superior julgou se, a partir da decisão de segundo grau, do recurso, já pode se iniciar o cumprimento da pena ou, se é necessário, se aguardar o trânsito e julgado desse processo, ou seja, a decisão final, que pode ir até o STF. E o STF disse que não é necessário aguardar o trânsito em julgado. Teve uma sentença condenatória, absolutória, teve um recurso que foi interposto a partir dessa sentença, e um órgão de segundo grau, o tribunal, que pode ser o de Justiça ou o Tribunal Federal em Porto Alegre, condenou. A partir deste segundo grau, que é o recurso, eu já posso começar a cumprir a pena, independentemente do processo subir ainda mais para cima, STF, STJ. Foi isso que o STF nos disse na semana anterior, quando determinou a prisão
do ex-presidente Lula. Este julgamento de hoje, ele segue na mesma carreira. Por quê? A decisão que mantém Palocci presa hoje não é sequer de tribunal. Ela é uma decisão do juiz singular, do juiz da vara. E ela é preventiva, portanto, ela não é nem provisória, ela não é nem cumprimento de sentença. Agora, e uma fala foi nesse sentido do ministro Marco Aurélio de Mello. Com a não recepção desse habeas corpus, que ainda pode ocorrer, eu estaria autorizando em tese o início do cumprimento de sentença, mesmo antes da decisão de segundo grau. Na verdade, o problema nosso não é o número de instâncias, mas é o volume de recursos que podem ser manuseados, né? Então o problema é muito mais processual do que efetivamente institucional do número de instâncias, né? E também o volume de processo que nós temos no Brasil, às vezes acarreta demora, né? Mas a questão é que esta sentença que o juiz aqui de Curitiba deu, serviu para condenar o Palocci. Ao mesmo tempo que ele deu essa sentença, ele falou, eu mantenho você provisoriamente preso aqui porque você representa problema, você representa perigo ao processo. Então o recurso da sentença subiu para o tribunal não julgou esse recurso ainda, portanto não tem decisão de segundo grau, portanto não poderia estar cumprindo pena, mas o juiz de primeiro grau resolveu manter essa pessoa presa temporariamente, a despeito de não ter uma decisão de segundo grau. Isso não seria, na prática, como pôr o cumprimento de sentença já a partir da sentença do primeiro grau? Seria. Então, isso é bom e não é. Porque a garantia minha é de que eu tenho um duplo grau de jurisdição, ou seja, não é um juiz singular que vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. E eu tenho o direito a recorrer. A Constituição garante isso. E justamente essa é a tese de que, veja, se eu sou analisado, se eu sou julgado por um juízo singular, um daqui, um de Curitiba, um de qualquer comarca, as pessoas são falhas, as pessoas cometem erros. Um juiz singular, via de regra, ele pode estar, inclusive, em início de carreira. E pode não ter a amplitude de conhecimento necessária para analisar um determinado caso. Não é o caso. Mas a Constituição nossa não confia em uma decisão singular no sentido de garantir a todos nós a possibilidade de recurso, para que, então, em sede de recurso, nós sejamos analisados por 3 juízes. Por 3 juízes. Porque tanto em Curitiba quanto lá no TRF, são 3 juízes, que vão dizer se a sentença de primeiro grau estava correta ou se ela tinha algum vício que merece ser corrigido. A partir dessa decisão colegiada, e aquela velha frase é válida, 2 cabeças pensam melhor do que uma, 3 cabeças pensam melhor do que 2 e pensam melhor do que uma. A partir dessas 3 cabeças pensantes determinarem a condenação ou não, é que eu passo aí a poder executar provisoriamente a pena ou não. Agora, a prisão do jeito do que o Palocci está sendo mantido, que é preventiva, convertida em temporária, ela significa o início de cumprimento de sentença, mesmo antes da decisão do recurso. Os embargos são um instrumento pelo qual o advogado ou a parte, né, que está envolvido no processo, diz mais ou menos assim para o juiz, juiz ou turma, né, a decisão que vocês deram não está muito clara, por essa e por essa razão. Me esclareça. Isso são embargos, os ditos embargos de declaração, que é a história do Lula. Isso é possível, é um mecanismo legal, e ele visa esclarecimentos. Eventualmente, esses esclarecimentos podem alterar o próprio conteúdo da sentença, mas muito raramente o fazem. E o primeiro desses embargos para esclarecimentos já foi apreciado e foi dito não há o que se esclarecer. Aí, novamente, a defesa do ex-presidente entrou com esse mesmo pedido, para que se esclarecesse novamente. Agora, aquela decisão que já era de esclarecimento, mas sem nenhuma capacidade de modificar o conteúdo da condenação. Então, se não pode modificar o conteúdo da condenação, já podia começar o cumprimento da pena, né? Por isso, então, não vai mais ser possível modificar o conteúdo da condenação ali no Tribunal Regional de Porto Alegre, salvo recurso para Tribunal Superior, STJ e STF, que com certeza os advogados vão interpor, vão manejar. Agora vai competir aos tribunais superiores, STJ e STF, dependendo do que caminho eles tomarem, né, a decisão se o Lula, enfim, é condenado ou não é condenado, é culpado ou inocente, né? Mas ali em Porto Alegre não há mais alteração que se fazer. Pois é. Mas essa é uma situação... Aí, Fernando, você veja bem, eu estava pensando nisso agora à tarde. O próprio STF, ele deixou o rabo para ser pisado. Porque, veja, o que eles estão decidindo hoje? Eles não estão decidindo se o Lula fica... Se o Palocci vai solto ou se fica preso. Isso eles vão decidir no futuro. Hoje eles estão decidindo se a ação merece ser recebida, ou seja, se eles querem julgar ou se eles não querem julgar. Essa é a decisão de hoje.
A decisão do mérito em si vai ser mais para frente. Mas em termos jurídicos, e o Marco Aurélio falou isso na fala dele hoje, disse isso na fala dele, não existe o tal do receber ou não receber quando se trata de ajuizamento da ação. O habeas corpus é uma ação, não é um recurso. Esse termo, receber ou não receber, ele é típico do recurso. Por quê? Saiu a sentença hoje, eu interponho o meu recurso, ou seja, apresento o meu recurso, isso vai para o tribunal. Quando que o tribunal não recebe? Quando esse recurso é intempestivo, ou seja, apresentei fora do prazo. Quando esse recurso não está preparado, ou seja, não paguei as custas e não tenho justiça gratuita. Ou quando esse recurso não é o meio correto para eu combater aquela decisão. Eu deveria ter feito o recurso A e fiz o recurso Z. Nesses 3 casos o tribunal não conhece. Porque não está certo, porque está fora do prazo, porque está sem custas ou porque não é o recurso correto. Agora, no ajuizamento da ação não compete nem ao tribunal e nem ao juiz dizer não recebo, porque ele está negando a prestação jurisdicional. Ele está dizendo não quero julgar esse teu problema. E isso não pode. A Constituição, inclusive, veda a negativa de prestação jurisdicional. E o Marco Aurélio disse o seguinte, nós criamos terminologia para o HC, para o habeas corpus. Uma terminologia que é correspondente a recurso, nós estamos aplicando aqui no recebimento de uma ação. Então, isso já é um costume do STF agir dessa forma, receber ou não receber o HC, mas que a lei não prevê. A lei não disse que eles podem não receber. A lei fala que eles têm que julgar. Eles podem não conceder, podem não dar esse remédio, podem manter preso, mas eles não podem negar a prestação jurisdicional. Agora, se historicamente eles vêm criando esse vocabulário e esse costume, porque é um costume, não está na lei, de não receber, ou seja, negar a prestação jurisdicional, agora eles estão com cebega de um problema na mão. Criaram o próprio tormento. E vocês conseguem verificar a prevalência do STF simplesmente por esse esqueleto. Qual é o que está? Qual é o papaizão? Ou melhor, papaizão não, né? Conforme a nossa conversa da última aula, é a mamãezona que dá a última palavra, né? Quem é a mãe do nosso sistema judiciário? O STF, o Supremo Tribunal Federal. Não conversamos na aula passada que quando eu quero pedir uma coisa de pouca importância, eu vou lá para o pai, pai, posso fazer aquilo? Se é de pouca importância, o pai diz, vai, faça, beleza. Agora se eu quero, pai, posso comprar uma bicicleta nova? Aí o pai já vê que o gasto é um pouquinho além daquele que ele está autorizado a conceder, né? Ele fala o que para nós? Pergunte para tua mãe. Se a mãe deixar, joia, bacana. Quem é a mãe do nosso sistema judiciário? STF. Sempre quando há uma dúvida na interpretação de uma legislação ou na interpretação da própria Constituição, nós temos que perguntar para a mãe. Depois de seguirmos, obviamente, o caminho de todos os recursos que são necessários para chegar até a mãe. Você passa pelo pai primeiro. Às vezes você passa pelo irmão. Irmão, não sei, pergunta para o pai. O pai, olha, melhor perguntar para a mãe. Quando você já vai perguntar para a mãe, você já vai meio carregado. Olha, perguntei para o meu irmão, ele disse que talvez. Perguntei para o pai, ele disse que talvez. Mas mesmo assim ele mandou vir aqui. Mas você já passou por 2 análises pretéritas que te deu aquela substância. O STF, Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho. Esses são os 5 tribunais superiores, ou seja, são os pais para cada ramo. E todos eles têm sede na capital federal, ou seja, lá em Brasília. Né? Os tribunais regionais são aqueles que estão sediados dentro das regiões estabelecidas pela União. Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, Tribunal Regional Federal de São Paulo. Paraná tem Tribunal Regional Federal? Não. Santa Catarina tem Tribunal Regional Federal, órgão de 2º grau? Não. O nosso Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional de Santa Catarina e o Tribunal do Rio Grande do Sul são uma única corte que está sediada em Porto Alegre. Tá? E os tribunais estaduais da nossa Justiça Estadual têm a sede nas respectivas capitais dos seus próprios estados. Se eu quero ser juiz do trabalho, vou fazer um concurso na Justiça do Trabalho. Se eu quero ser juiz estadual, vou fazer um concurso no estado onde eu quero prestar o meu serviço. Se eu quero ser juiz federal, eu vou prestar um concurso para a magistratura federal. Agora, como que
de onde afloram, de onde sai esse juiz de segundo grau, que nós chamamos de desembargador? Tem duas formas. Ou é por ascensão, um juiz de mais idade, de mais tempo de carreira, ou de extrema produtividade, ascende de juiz para desembargador, e a segunda forma é a do artigo 94 da Constituição Federal, que é a do 5º Constitucional. 1/5 dos juízes dos tribunais regionais e dos tribunais dos estados e do TST também, são escolhidos entre promotores de justiça e advogados, para aerar a magistratura de forma a levar conhecimentos ou pensamentos diversos àqueles aplicados pela magistratura. Então são advogados antigos, com notório saber, com ilibada reputação, ou promotores públicos, também com as mesmas características, que são apresentados para o governo do Estado, ou para o Tribunal de Justiça, perdão, no sentido de, olha, a nossa lista é essa, escolha dentre eles um membro para preenchermos 1/5 dos lugares desse tribunal, que não será, então, de juízes de carreira, mas será de advogado ou de Ministério Público, ou seja, uma carreira totalmente distinta. Este é o 5º Constitucional. Então, vejam, nos tribunais existe esta garantia de que advogados e promotores, ou seja, não concursados, que nunca tentaram nenhum tipo de concurso, também terão ascendência e poderão participar como membros de tribunal para julgamento. Este é o 5º Constitucional. Ok? Lewandowski fez hoje. Vejam vocês, quantos anos nós temos entre 35, que é a idade mínima, e 75, que é a compulsória, a aposentadoria compulsória. 35, 45, 55, 65, 75. Quantos anos nós temos? 40 anos. Há uma garantia, e isso não ocorre em todos os países, de que um juiz de tribunal superior, um ministro, pode permanecer por 40 anos. Por 40 anos dentro de uma corte. Isso é mais do que a carreira de juízes concursados, muitas vezes. Do começo ao fim. E esses aqui já passaram por uma atividade profissional anterior ao ingresso deles no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos países ocidentais que tem uma estrutura mais desenvolvida, estrutura jurídica mais desenvolvida, determina que não pode ocorrer uma permanência por mais de 10 anos de um ministro na Corte Constitucional, nos Supremos respectivos a cada país. Isso faz com que haja mobilidade de pensamento, que as pessoas que ingressam como julgadores numa Corte Constitucional estejam efetivamente conectadas com a realidade do seu tempo. Não é impossível que uma pessoa de mais idade esteja conectado com a atual realidade, entenda o contexto social que nós vivemos hoje. Mas também não é fácil para essa pessoa de 70 anos, de 65 anos, de 50 e tantos anos, compreender com a mesma facilidade de que nós temos, porque vivemos experiências que eles não viveram nessas mesmas idades, o modelo atual da sociedade. Esta é a intenção em países diversos do Brasil que não permitem a continuação, por mais de 10 anos, dos ministros que estão na Corte Constitucional. No nosso caso, se chama STF. Aqui nós não temos. Bom, Supremo Tribunal Federal. As competências, o que esse cara julga? O que esse cara julga? O que vai chegar para o Supremo Tribunal julgar? Primariamente, as ações de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o mais importante objetivo do STF é garantir que a Constituição tenha sempre prevalência sobre tudo que nós temos no ordenamento jurídico. É garantir que a força da Constituição supere todas as outras legislações e que todas as outras legislações sempre se encaixem com os ditames da Constituição. Ou seja, nada pode ser inconstitucional. Nenhuma lei, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela distrital ou seja ela federal, pode dizer ou pode inclinar-se para uma direção diferente àquela determinada pela Constituição. Este é o dever número 1 do STF, guardar a Constituição, interpretá-la
e interpretar as outras leis sobre a sua luz. Ok? Tá bem claro isso? Portanto, por exemplo, se o vizinho me incomoda aqui, eu posso ir lá no Supremo ajuizar alguma coisa lá no Supremo para dizer que está me incomodando? Não. Agora, se eu estou preso, como o caso do ministro Palocci, em uma pena, em uma prisão temporária convertida em uma preventiva convertida em temporária, sem uma decisão de segundo grau, e eu tenho, portanto, o meu direito à liberdade ofendido, e a Constituição me garante esse direito à liberdade, eu posso chegar até o STF? Sim. Porque se alberga nessa minha intenção um direito constitucional, que é o direito à liberdade. E é por isso que o STF tem competência, em último grau de análise, para julgar um habeas corpus. Como pode ter no caso da briga de vizinho? Se tiver algum direito fundamental ali que esteja sendo mitigado, isso pode chegar, como já chegou ao STF, direito de propriedade. Né? Mas esses 11 ministros, esses cabeças do nosso judiciário, eles são todos indicados pelo presidente. Né? Há quem defenda a possibilidade do judiciário se auto-organizar como o legislativo se auto-organiza, indicando eles propriamente, através dos seus tribunais, as pessoas que devem ascender até o Ministério, até o STF. Seria interessante, mas também existem problemas do lado de lá, né? Porque, por exemplo, nós vemos o Judiciário mantendo um auxílio moradia, que já comentamos aqui há algum tempo, né? De forma ilegal, de forma irregular. Né? Nós agora vimos recentemente, mas aí veja como os favores, como o Fernando bem colocou, são pagos de um lado e do outro. Né? Recentemente tivemos aprovação pela Assembleia e o nosso ex-governador assinou a lei, né? Determinando o pagamento de um adicional por acúmulo de função aos juízes. Né? Então, por exemplo, o juiz ele é um juiz substituto, é um juiz de uma vara, e o juiz da segunda vara sai, ele tem que acabar substituindo aquele juiz, ou seja, fazendo serviço dos dois. Obviamente que ele não vai produzir tudo o que ele produzia na sua vara e continuar acumulando daquela outra vara. Ele vai dividir os esforços dele. E vai produzir um pouco menos na vara dele para conseguir compensar um pouco da vara do outro. Mas eu entendo que até seja de bom tom você pagar um adicional para quem trabalha mais. Concordo. Mas é de bom tom que isso aconteça agora? É de bom tom que isso sobreponha um auxílio moradia? Né? Então, essas questões me parece que não estão muito bem resolvidas. Né? Então, a própria escolha pelos tribunais da composição do STF também não dá garantias de que serão as melhores. Né? Veja, nós tivemos um caso do presidente do Tribunal de Justiça, de 3 gestões atrás, que era o Cleiton Camargo, pai do conselheiro do Tribunal de Contas, Fábio Camargo, né? Que foi aposentado compulsoriamente e foi acusado de venda de acórdão, venda de decisão. Né? E o Fábio Camargo foi indiciado, não sei que fim que levou, se foi denunciado, se não foi, mas ocorreu o inquérito por venda de drogas. Conselheiro do Tribunal de Contas, não sei que final que deu. Né? Mas veja, é uma família que está enraizada no judiciário, seja ele no Tribunal de Contas ou seja ele no Tribunal de Justiça. Né? E que garantias que nós temos que organicamente eles vão escolher alguém que preste? Não tem. Difícil. Né? Uma observação, naqueles 11 do STF não tem quinto constitucional. Ou seja, só entra por indicação do presidente. Até porque não precisa ser juiz para você ser indicado ao STF. Você pode ser um membro da magistratura, ser acolhido pelo presidente, indicado por ele e seguir para o STF. Você pode ser um membro do Ministério Público, ser acolhido pelo presidente, ser sabatinado pelo Senado e parar no STF. Como você pode ser um advogado. Sequer a exigência para que seja bacharel em direito, para você chegar ao STF. Você tem que ter notório saber jurídico. Agora, é difícil uma pessoa que não seja formada em direito ter um notório saber jurídico. Nem os que são, às vezes, têm notório saber jurídico, né? Quem dirá os que não são, né? Mas não necessariamente precisa ser, né? Da mesma forma, o STJ. Isso nunca aconteceu, que eu saiba. Né? Mas há uma possibilidade. Tá? No STF, portanto, é de escolha. É de escolha do presidente se é advogado, se é promotor, se é juiz, e ele coloca lá quem ele quiser. Vamos simplificar a linguagem, desde que é aprovado pelo Senado e dentro dos requisitos. No STJ, nós temos uma observação. Existe não o quinto constitucional, mas é o único tribunal onde temos o terço constitucional.
Então, em vez de 5 que saiam ou da advocacia ou do Ministério Público, são 3. Para todos os outros tribunais que comportam o quinto, são 5. A exceção do STF, que não tem nada. Lá indica quem quiser. Ok? Então, STF, Corte Suprema, tem quinto? Não. STJ, tem quinto? Não. Tem terço. TST, TRE, eleitoral, militar, todos os outros, regionais, Tribunal de Justiça, tem quinto? Tudo o resto? Tem quinto. Tem quinto. Então, a diferença está lá nos dois grandão. No STJ, que tem terço, e no STF, que não tem nada. É como se a coisa fosse afunilando. Ok? Quais são as competências do nosso tribunal pai, do STJ? São lá estampadas na 105 da Constituição e a principal delas, recursos especiais. Recurso especial é o nome do cara, é o nome do recurso. O recurso que vai para o STF, para a mãe, chama recurso extraordinário. Extraordinário. O recurso que vai para o pai chama recurso especial. Recurso especial. Então, tudo que vai para a mãe é recurso extraordinário. Tudo que vai para o pai, STJ, recurso especial. E o que eu posso levar? Se até o STF eu posso levar tudo que discuta, tudo que envolva a Constituição, porque afinal o objetivo do STF é guardar a Constituição. O que eu posso levar agora para o pai? Tudo que envolva legislação federal. Tudo que envolva legislação federal. É isso do que trata o STJ. Da legislação federal, obviamente que não seja a Constituição. Quando a gente fala de legislação federal, falamos de todas as outras leis federais que não a Constituição. E a obrigação de analisar, interpretar e julgar os casos de acordo com a legislação federal, em última análise, é do STJ. Do STJ. Se tiver algum elemento constitucional, aí eu vou para o STF. Se não tiver, eu freio, eu paro o meu caminho no STJ. O TAC-TEC é a tarifa de abertura de cadastro e tarifa de alguma coisa, mas eles mudam os nomes. Mas é tudo a mesma coisa. O que é isso? É uma taxinha que os bancos criaram para dizer, olha, eu vou te cobrar R$150, R$300, R$200, R$1.500, depende do valor que você está financiando, meu cliente. Mas eu vou te cobrar uma tarifinha aqui para analisar o seu cadastro. Porque veja, o meu negócio é emprestar dinheiro, não é analisar cadastro. Então, se eu estou realizando um serviço de análise, eu tenho que te cobrar uma tarifa. E essa tarifa, obviamente, vai depender do tamanho do teu bolso. Se você for me emprestar muito, eu vou te cobrar bastante também. Se você for me emprestar pouquinho, eu vou te cobrar um pouquinho menos. Né? E essas tarifas, até então, sequer eram previstas, autorizadas pelo Banco Central, que é o órgão que regula aquilo que pode e aquilo que não pode ser cobrado a título de tarifa. Aí veio o boom, lá em 2004, 2007, 2008, por aí, né? Todo mundo pediu a devolução dessas tarifas. Olha, se eu estou cobrando por uma coisa que o Banco Central não permite, então é uma cobrança ilegal, é uma cobrança indevida. E o CDC, Código de Defesa do Consumidor, já dizia o seguinte, cobrança indevida, devolução em dobro. Aí virou um outro boom de ação. Todo mundo, quem que não financia um carro? Quem que não financia ali um saldo de conta corrente? Isso é um volume imenso de contratos. Né? E houve um boom de ajuizamento de ação nesse sentido. Como que se resolveu essa situação? Da mesma forma. O STJ disse o seguinte, tudo que está autorizado pelo Banco Central é possível de cobrança. Tudo que não está autorizado pelo Banco Central não é possível de cobrança, porque o nosso código determina que é o Banco Central, a nossa Constituição determina que é o Banco Central a que vai regular esse funcionamento do sistema financeiro, do sistema bancário brasileiro. E logo depois, o que o Banco Central fez? Disse que era possível cobrar a abertura de crédito no primeiro contrato. Ou seja, a primeira vez que eu contrato, o banco pode me cobrar. Se eu renovar aquele contrato, o banco não pode me cobrar. E se eu pedir a alteração do contrato, obrigando uma diversificação de instrumento, um aditivo contratual, o banco pode me cobrar também. Portanto, hoje, essas cobranças são todas regulares. Mas também foi uma verificação de acordo com a competência do Banco Central, que é determinada por uma legislação federal, portanto, foi o STJ que determinou.
que esclareceu essa dúvida, né? Vejo, muitas vezes esses julgamentos, eles não levam apenas em consideração a letra fria da lei ou sequer a letra fria da Constituição, mas eles levam em consideração os impactos sociais e políticos que a decisão dada pode acarretar. Hoje existe uma outra ação que está no STJ, inclusive, que é a incidência de ICMS sobre tarifa de distribuição e tarifa de armazenamento. Tem um pequeno valorzinho que todos nós pagamos por mês, que é o valor do ICMS, 25%, 27% no caso da luz, né? Sobre umas tarifinhas que vem embutida. Notem lá na guiazinha aqui na Ecopel, como é que é? Energisa, né? Tem lá, tarifa de distribuição e tarifa de armazenamento. Vejam lá, por curiosidade. Tem lá um zero, qualquer coisinha, que tem lá uns centavinhos, às vezes uns realzinhos, que todos nós somos cobrados. Sobre esse centavinho desta tarifa, dessas duas tarifas, não deveria incidir ICMS. Não está na base de cálculo do ICMS. Mas as empresas estão cobrando, Só que elas não estão repassando, porque a base de cálculo de repasse delas é diferente. Então, o boom de ação era, me devolva esse ICMS que você cobrou indevidamente. Está no STJ para decidir se essa cobrança é indevida ou é devida. Agora vejam vocês, no caso da TACTEC, no caso da tarifa de básica de telefonia, no caso da cobrança superfaturada do ICMS, qual o impacto, como foi o caso dos planos econômicos, qual o impacto para as empresas do setor de uma devolução neste volume? Milionário, bilionário. Então, muitas vezes, este impacto, que pode inclusive desestabilizar o sistema, é levado em consideração. Claro que também lobby político, a gente sabe que isso existe, né? Mas esse impacto também é levado em análise. Por isso que a gente fala que os nossos tribunais superiores são tribunais também políticos, porque eles não vão apenas analisar a letra fria da lei ou da Constituição, mas os reflexos, porque as decisões deles podem chegar a valer para o Brasil inteiro. Então as decisões têm que ser também, da mesma forma, muito bem calculadas.